Seguimos aqui, tormenta, acaba com o Brasil, destrui todo. O Havaí viveu horas de tensão extrema. Um furacão avançou em direção às ilhas, ganhou força rapidamente e colocou milhares de pessoas diante de um cenário que parecia impossível de controlar. O nome que passou a ser acompanhado de perto pelas autoridades foi Lala, e havia um motivo para tanta preocupação. O sistema tropical estava se aproximando da Ilha Grande enquanto as previsões apontavam para uma possibilidade assustadora, um impacto direto em uma das regiões mais vulneráveis do arquipélago. A população foi orientada a se preparar, alertas foram emitidos, áreas foram fechadas, e enquanto o céu escurecia, o vento começava a mudar completamente o cenário. Lala chegou a se transformar em um furacão de categoria 1, com ventos sustentados próximos de 120 km por hora. Mas o que aconteceu nas horas seguintes surpreendeu até mesmo quem acompanhava o sistema. O centro da tempestade passou ao sul da Ilha Grande. Por poucos quilômetros de diferença, o pior cenário foi evitado. Mas isso não significou que o perigo havia passado. As bandas externas do furacão atingiram a ilha com uma violência impressionante. A chuva começou a cair de forma intensa. Rios ganharam força, estradas começaram a ficar perigosas, árvores foram derrubadas e milhares de pessoas ficaram sem energia. Em alguns momentos, mais de 40 mil consumidores estavam no escuro. Mas havia algo ainda mais assustador: a água. As autoridades alertaram para o risco de enchentes repentinas e deslizamentos potencialmente fatais. E quando grandes volumes de chuva atingem as montanhas do Havaí, a água pode descer pelas encostas em uma velocidade impressionante. Uma área que parecia segura poderia se transformar em uma armadilha em questão de minutos. Foi exatamente por isso que os moradores receberam uma recomendação que pode salvar vidas: não tente atravessar áreas alagadas. O perigo poderia estar escondido debaixo da água. Uma estrada poderia estar parcialmente destruída. Uma ponte poderia ter sido danificada. E uma correnteza aparentemente pequena poderia arrastar um carro. Enquanto isso, no alto do Mauna Kea, a força dos ventos mostrava o verdadeiro poder do sistema. Rajadas ultrapassaram 140 km por hora. E isso aconteceu mesmo com o centro de Lala passando longe da maior parte das áreas habitadas. Imagine, então, o que poderia ter acontecido caso o olho do furacão tivesse atingido diretamente a ilha. Essa pergunta deixou muita gente apreensiva, porque o Havaí estava preparado para um impacto muito mais perigoso. O governador declarou estado de emergência. Equipes de emergência foram mobilizadas, abrigos foram preparados, aeroportos tiveram operações afetadas, voos foram cancelados e portos precisaram interromper atividades. O arquipélago turístico, conhecido pelas praias paradisíacas, começou a assumir uma aparência completamente diferente. O céu ficou escuro, o mar ficou extremamente agitado. E o som do vento tomou conta de várias comunidades. Mas existe um detalhe que torna essa história ainda mais impressionante. Lala não precisou tocar diretamente o solo para provocar estragos. O centro passou ao sul da Ilha Grande. Mesmo assim, os efeitos foram sentidos em diferentes regiões. E quando uma tempestade desse tamanho passa perto de uma ilha, o perigo não desaparece simplesmente quando o centro se afasta. A chuva pode continuar, os rios podem continuar subindo, as encostas podem permanecer instáveis e novas enchentes podem acontecer horas depois. Foi por isso que os alertas permaneceram ativos mesmo depois que Lala começou a perder força. Maui também ficou sob atenção. Oahu entrou no caminho das bandas de chuva, e outras áreas do arquipélago continuaram monitorando o deslocamento da tempestade. Lala havia começado como um sistema tropical, depois se fortaleceu, virou tempestade tropical, e então alcançou a categoria 1. Tudo isso em poucos dias. Essa rápida transformação mostra por que os moradores do Pacífico acompanham esses sistemas com tanta atenção. Porque, quando a natureza começa a acelerar, o tempo para reagir pode ser muito curto. E enquanto o furacão avançava, uma nova preocupação surgiu: a infraestrutura. Árvores caídas atingiram redes elétricas, estradas ficaram bloqueadas, telhados foram danificados.
e equipes precisaram trabalhar em meio às condições adversas. Em algumas regiões, a energia elétrica demoraria para ser restabelecida, e para milhares de famílias, aquela noite seria passada no escuro. Mas talvez o momento mais tenso ainda estivesse relacionado à água. As montanhas do Havaí receberam volumes significativos de chuva, e os moradores foram alertados sobre possíveis deslizamentos. Quando o solo fica completamente saturado, uma encosta pode perder estabilidade, e isso pode acontecer sem um aviso claro. Por isso, áreas próximas a encostas, rios e regiões sujeitas a enchentes permaneceram sob atenção. A tempestade também deixou uma consequência grave. Autoridades relataram uma fatalidade relacionada a um acidente de trânsito durante a passagem do sistema na região de South Point. Além disso, estruturas foram danificadas e milhares de pessoas tiveram seus serviços interrompidos. E agora começa uma nova batalha, a batalha contra as consequências. As equipes precisam limpar estradas, restabelecer energia, avaliar estruturas, verificar pontes, monitorar rios e descobrir a extensão real dos danos. Porque os primeiros números de uma tempestade nem sempre contam toda a história. À medida que as equipes conseguem acessar regiões isoladas, novos danos podem ser encontrados. E essa é uma das grandes preocupações após eventos extremos. O pior pode não ser imediatamente visível. Uma estrada bloqueada pode esconder uma comunidade isolada. Uma encosta aparentemente intacta pode estar instável. Um rio que parece normal pode subir rapidamente depois de novas chuvas. Por isso, o alerta continua. Lala está se afastando. O furacão perdeu força. Mas o perigo não desaparece no mesmo instante. O Havaí agora precisa lidar com o que ficou para trás. E uma pergunta permanece. O que teria acontecido se Lala tivesse seguido alguns quilômetros mais ao norte? Se o centro tivesse atingido diretamente a Ilha Grande? Se os ventos máximos tivessem atravessado áreas densamente povoadas? Talvez o cenário fosse completamente diferente. O fato é que o Havaí escapou de um impacto direto, mas não escapou da força da tempestade. Lala mostrou que uma diferença aparentemente pequena na trajetória pode separar um desastre ainda maior de uma situação que, apesar de grave, pode ser controlada. Agora, enquanto as autoridades contabilizam os danos e trabalham para recuperar as áreas atingidas, uma coisa ficou clara: o paraíso havaiano foi colocado à prova. E por algumas horas, enquanto o vento aumentava e a chuva desabava sobre as ilhas, ninguém sabia exatamente como aquela história terminaria. Lala passou, mas deixou um aviso. No Pacífico, uma tempestade pode ganhar força rapidamente, e quando ela começa a avançar em direção ao Havaí, cada hora pode fazer a diferença. A natureza não avisa duas vezes. E o próximo sistema pode seguir uma trajetória completamente diferente. Si te ha gustado el contenido, no te olvides de compartir y darle like. Hasta la próxima.